Olá pessoal, hoje eu vou apresentar a vocês o artigo Criptografia para o Bem e para o Mal. A criptografia já é muito antiga na história da humanidade. O primeiro relato dela ocorreu há aproximadamente 3.900 anos atrás. Isso aconteceu no Antigo Egito e da primeira referência encontrada até os dias atuais, a criptografia evoluiu muito e ela acabou cada vez mais se popularizando. Ela foi usada ao longo da história em diferentes aspectos. Por exemplo, no início da criptografia, ela era usada principalmente por exércitos e governos para esconder informações, principalmente informações de guerra. Conforme o tempo foi passando, foi evoluindo, sempre foi evoluindo muito a criptografia junto com isso. E hoje em dia, a criptografia acabou se tornando um meio comum, acabou se tornando parte do cotidiano das pessoas. Qualquer sistema computadorizado hoje em dia vai ter criptografia, então a criptografia ela faz parte do cotidiano das pessoas, mesmo que elas não percebam isso. E nesse trabalho, a gente vai trabalhar um pouco sobre o que é a criptografia, os princípios dela e como ela é utilizada, tanto para o bem quanto para o mal. Então, o que é a criptografia? A criptografia, a palavra criptografia vem do grego criptos, que quer dizer escondido, oculto, e grafém, que significa escrita. E traduzindo literalmente, criptografia significa escrita escondida. E ela é basicamente uma forma de utilização de códigos, sejam esses códigos eletrônicos ou não, para manter informações seguras ou então escondidas de pessoas que não podem ter acesso a ela. Em outras palavras, a criptografia ela é literalmente uma ferramenta para proteger os dados das pessoas, para manter a privacidade das pessoas. Então, os princípios da criptografia. A criptografia ela tem 4 princípios: o princípio da confidencialidade, o princípio da integridade, o princípio da autenticação e o princípio do não repúdio, que também pode ser chamado de princípio da irretratabilidade. O princípio da confidencialidade vai garantir que somente as pessoas autorizadas tenham acesso àquela informação. Ele vai garantir, por exemplo, como documentos, mensagens ou então qualquer outro meio não possa ser acessada por terceiros, apenas por quem enviou e por quem recebe. Ela vai garantir a segurança dos dados e vai tentar impedir que terceiros tenham acesso a essa informação. O princípio da integridade. O princípio da integridade vai garantir que a informação transmitida não sofreu alteração nenhuma. Ela vai chegar para quem está recebendo a mensagem, para quem está recebendo aquela informação, ela vai chegar tal qual ela foi enviada. Por exemplo, se terceiros conseguirem interceptar essa mensagem, o princípio da integridade vai proteger essa informação, vai proteger a mensagem que está sendo enviada e vai impedir que ela possa ser alterada por esses terceiros, garantindo assim entre aspas, a veracidade da informação, seja essa informação uma informação correta ou não. O princípio da autenticação, ele vai garantir a identidade do emissor da mensagem. Assim, as pessoas vão ter certeza de quem enviou aquela informação, de quem transmitiu aquela informação. E o princípio do não repúdio, ou o princípio da irretratabilidade, é o que vai garantir que o emissor não possa negar que ele transmitiu aquela mensagem. Esse princípio é muito importante, principalmente quando a gente fala de transações bancárias ou transações financeiras de qualquer tipo, porque assim, muitas vezes alguém pode enviar alguma coisa, não só em meios financeiros, mas em qualquer outro meio. Digamos que alguém transmitiu uma informação que é um tanto quanto constrangedora ou comprometedora. Essa informação ela já foi enviada e já foi transmitida. O princípio do não repúdio vai garantir que, por exemplo, se essa informação venha a público, a pessoa que enviou não possa negar que foi ela que enviou. Ou seja, assim é possível identificar os responsáveis pela transmissão daquela mensagem. Por isso esse princípio acaba se tornando um dos mais importantes. Os usos legítimos da criptografia. A criptografia, ela não serve apenas para impedir que uma pessoa
não tem acesso a alguma determinada informação. A criptografia é uma ferramenta para garantir a privacidade das pessoas. Ela vai garantir com que as pessoas envolvidas tenham acesso à informação normalmente e que as outras pessoas a quem a informação não interessa, não consigam ter acesso a ela. Ela vai proteger os dados das pessoas. E não só isso, mas também, como por exemplo, documentos criptografados, eles têm a sua autenticidade comprovada. Assim, vai ser possível garantir a veracidade desses documentos e das informações contidas neles. A criptografia está presente na vida cotidiana de todo mundo, como já foi visto. E ela é imprescindível para a humanidade continuar existindo do jeito como ela é hoje. Porque sem ela seria, por exemplo, impossível acessar redes sociais, aplicativos que tenham acesso à internet ou até mesmo agências bancárias com acesso remoto. Porque sem a criptografia, as informações gravadas em sites ou em aplicativos ou as próprias informações das contas bancárias, independente de que tipo de informação, estariam à mercê de todos. Qualquer um poderia ter acesso. Por exemplo, uma pessoa cria uma conta bancária. Aquela pessoa, se ela não fosse protegida por criptografia, se os dados daquela conta bancária não estivessem criptografados, qualquer um teria acesso. Então seria muito fácil, por exemplo, roubar dinheiro, desviar o dinheiro. Seria muito mais fácil para as pessoas terem acesso a isso. Então a criptografia, ela precisa existir atualmente. E inclusive aqui, trazendo só uma frase, então, dita no próprio artigo, ela diz o seguinte: se mensagens forem interceptadas por terceiros, a criptografia é a única garantia de segurança que impede o acesso às informações encaminhadas. Ou seja, a criptografia ela é importante não só como meio primário para a proteção de informações, mas ela também vai impedir como meio, por exemplo, se uma informação for interceptada por alguém, essa informação vai continuar segura e vai continuar não modificada. Ela vai ser, por isso a criptografia acaba se tornando muito importante nas vidas das pessoas. Porém, nem todas as pessoas utilizam a criptografia para o bem. Sempre existem aquelas pessoas que são mal intencionadas e elas acabam usando o anonimato fornecido pela internet e mesclam isso junto com a proteção dada pela criptografia, e assim eles podem proteger o planejamento ou então a execução de atos criminosos. Por exemplo, a popularização dos smartphones e tablets facilitou muito o acesso à informação das pessoas. As pessoas têm um acesso à informação muito mais amplo. E com isso, usando softwares mal intencionados, né, os malwares, como vírus, spam, sites falsos, as pessoas acabam infectando esses aparelhos móveis, e assim acaba sendo muito mais fácil as pessoas roubarem dados ou sequestrarem os dados através de um ransomware, por exemplo. E não só isso, mas até mesmo criminosos comuns conseguem se beneficiar com isso, com a criptografia dada por redes sociais como o WhatsApp ou o Telegram. Por exemplo, pode ser citado o roubo de 25 de julho de 2019, quando roubaram em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, aproximadamente 110,2 milhões de reais. Para fazer um roubo desse tamanho, com certeza precisa de muito planejamento, precisa de muitas horas de pensamento de como vai ser executado. E para isso é muito provável que esses criminosos tenham usado a criptografia do WhatsApp, por exemplo, ou do Telegram, para esconder esse planejamento. E se não houvesse essa criptografia, então eles conseguiriam ser rastreados, facilmente seriam rastreados e identificados pelas autoridades esses crimes. E assim acabaria muito fácil pegá-los. Porém, como a criptografia está presente, eles não conseguiram pegar e o roubo foi bem sucedido. Porém, apesar dessas pessoas mal intencionadas roubarem informações ou até usarem a criptografia para se proteger de planejamento de atos criminosos, não dá para se proibir, por exemplo, o uso da criptografia, porque proibir a criptografia não seria a solução para esses crimes, seria exatamente o contrário. Isso impulsionaria os crimes,
porque os dados das outras pessoas também não teriam segurança. Então, eles conseguiriam pegar isso, eles teriam acesso a tudo o que eles precisam. Por isso a criptografia ela acaba sendo muito importante. Então não basta simplesmente proibir a criptografia, ela tem que evoluir cada vez mais, junto com as tecnologias, para tentar acabar com estas brechas. Com esse trabalho a gente pode perceber que a criptografia ela pode sim ser utilizada para o mal, mas ela tem muito mais pontos positivos do que negativos. E a gente também consegue perceber que acabar com a criptografia não é um ponto a ser considerado. Na sociedade em que a gente vive atualmente, seria impossível não existir a criptografia. Porque sem a criptografia, como já foi ressaltado várias vezes durante o trabalho, todos os dados estariam à mercê de todo mundo. Então, a criptografia ela vai manter esses dados seguros, vai ajudar a proteger a privacidade das pessoas. Embora ela tenha os pontos negativos, que ela pode ser utilizada para atos criminosos, ela pode ser utilizada para o mal. Só que o uso dela, como ela vai ser usada, depende exclusivamente de quem está usando ela. Se a pessoa que conhece a criptografia quer usar ela para o bem, ela vai usar para o bem. Se ela quer usar para o mal, ela vai usar para o mal. Então é preciso cabe a cada pessoa entender a criptografia e pensar por si mesma, descobrir como ela vai querer implementar essa criptografia. Mas ela vai sim continuar sendo muito importante, independente se a pessoa vai usar para o bem ou para o mal. Ela sempre vai continuar sendo importantíssima nas nossas vidas, e ela vai ter uma importância cada vez maior, uma relevância cada vez maior, porque a tecnologia ela não para de evoluir, e a criptografia tenta sempre evoluir junto com a tecnologia. Aqui então tem as referências bibliográficas do artigo. Eu gostaria de agradecer pela atenção de todos e me ponho à disposição para ajudar qualquer um que tenha alguma dúvida. Se não entender alguma coisa, se alguma coisa não ficou claro sobre o trabalho, entre em contato comigo. E também eu estou disponibilizando o QR Code do artigo original para qualquer um que queira ler, que se interesse por isso. Ele é um artigo um tanto quanto dinâmico, ele tem uma linguagem simples até, que é bom para todo mundo entender, mas ele traz boas noções sobre a criptografia. E também ressalto que se alguém tiver qualquer tipo de dúvida, existem diversas videoaulas no YouTube de diversos canais diferentes que podem ajudar muito com isso, e também eu recoloco à disposição de qualquer um que tenha alguma dúvida, que não tenha entendido alguma coisa, pode entrar em contato comigo.